Fala família Liga, Igor falando, e hoje eu vou usar a análise on-chain, o relatório que a Glassnode soltou na última segunda-feira, para a gente tentar fazer um estudo e responder a seguinte pergunta: a maior correção desse mercado já foi feita ou ainda podemos ter uma correção maior do que já aconteceu? Sem mais delongas, vamos pro vídeo. Então sejam muito bem-vindos de volta. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve e ativa a notificação para você não perder nenhum vídeo assim que ele for pro ar. E também dá uma olhada no nosso clube de membros, o link tá na descrição do vídeo. A gente tem lives e vídeos exclusivos para os membros todas as semanas e sempre estamos lá atualizando diariamente. Tanto longo prazo como price action com o Rodrigo, a gente tem mandado também muitos lançamentos de NFT que a gente entra, que a gente está avaliando, que a gente está estudando, então tem sido bem legal. A gente está deixando cada vez melhor lá o clube de membros, dá uma olhada, o link tá na descrição do vídeo. Mas vamos lá, porque hoje a gente vai fazer um estudo para a gente tentar justamente entender e compreender quais são as probabilidades de que a maior correção, a maior capitulação desse mercado já tenha ocorrido, ou se não, se historicamente, se a gente olhar nos padrões, a gente ainda tem sim uma grande correção para fazer antes de resetar esse ciclo e iniciar o próximo ciclo do fundo ao topo. E como vocês sabem, antes do próximo supply shock que vai ocorrer em 2024, antes do próximo halving. Então, vamos dar uma olhada em relação justamente ao relatório que a Glassnode soltou. Foi um dos relatórios mais interessantes que eu vi das últimas semanas, justamente porque ele tenta responder essa pergunta. Antes de começar, é sempre bom frisar que não existe certezas nesse mercado, não existe garantias nesse mercado. A gente vai aqui tentar fazer um estudo para ver qual é a probabilidade disso, mas óbvio que sempre nesse mercado tudo pode acontecer. Vista essas calças de gente grande, saiba o risco que você pode correr e faça suas próprias análises também. Então vamos lá, vamos direto aqui porque a gente vai lá para 22 de janeiro de 2022. Então a gente vai lá para o início do ano e naquele momento o Bitcoin ele estava 33 mil dólares. Então com o Bitcoin a 33 mil dólares, a gente estava com uma distribuição de Bitcoin por faixa de preço dessa forma. O que são essas barras amarelas? Essas barras amarelas elas significam os bitcoins, a qual nível de preço eles foram movimentados pela última vez. Então você tem aqui uma dinâmica mais ou menos homogênea aqui, quando lá em 22 de janeiro, naquele momento o Bitcoin ele tinha feito ali o fundo em 33 mil dólares, foi um momento de pânico maior no mercado, foi o momento da última grande recapitulação para 33 mil dólares. Então a dinâmica do mercado em relação a bitcoins distribuídos e movimentados pela última vez por faixa de preço estava mais ou menos assim. Então a gente tinha aqui uma coisa meio homogênea, aqui a gente tinha um certo mesmo nível aqui de Bitcoin distribuído em 35, 42, 47, 57 e até mesmo aqui 63. Então gravem isso, ele bota aqui essa linha azul, porque essa linha azul a gente vai passar agora aqui para baixo. Então essa linha azul aqui é como tá esse gráfico aqui, que mais uma vez é como estava distribuída a oferta de Bitcoin em 22 de janeiro, na última capitulação que a gente fez para 33 mil dólares. Agora, a gente tem essa distribuição aqui no presente. Então, de lá para cá, muita coisa aconteceu. Muitos bitcoins se movimentaram, obviamente. Tem praticamente 3 meses desde 22 de janeiro. Então, de lá para cá, muitos bitcoins foram movimentados. Então, a gente tem aqui, o on-chain dá isso pra gente. A gente tem uma nova redistribuição de bitcoin de hoje. Então, aqui, basicamente, a Glassnode faz, ela compara como estava a distribuição de bitcoin lá em janeiro, no dia 22, para agora, como está essa distribuição. E a gente nota que ocorreram mudanças significativas aqui. E a conclusão que a gente chega com essas mudanças, e por isso que o on-chain é tão interessante, um dos únicos ativos que consegue te dar essa transparência de oferta em relação ao que você está analisando, é porque você vê aqui muito claramente que essas barras aqui centrais, elas aumentaram bastante em comparação ao último gráfico, mais uma vez, era aqui essa dinâmica azul. Então, no último gráfico, estava todo mundo mais ou menos aqui equilibrado, e agora a gente teve aqui nitidamente uma maior acumulação, uma maior movimentação de bitcoins aqui nessa faixa de preço. Só que para isso ter acontecido, se um bitcoin ele foi movimentado aqui, ele tem que ter saído de algum lugar. Qual era a última vez, então, que esse bitcoin tinha sido movimentado antes de ser movimentado então para cá? E a gente chega à conclusão, agora olhando aqui a linha azul, que diversas barras aqui com preço superior aqui a 45 mil dólares foram diminuídas. Então todas essas barras amarelas que estão menor que a linha azul significa que
lá em 22 de janeiro, aqueles bitcoins eles tinham sido movimentados pela última vez aqui, só que hoje eles saíram daqui e foram movimentados então novamente para uma redistribuição aqui nesse nível de preço. Então a gente chega à conclusão que todos esses bitcoins aqui acima de 45 mil dólares, se eles tinham sido movimentados pela última vez aqui em 22 de janeiro e agora eles foram reacumulados, removimentados para cá, isso significa que essas pessoas que movimentaram ele, obviamente são pessoas que realizaram prejuízo, porque a última movimentação tinha sido aqui 45 mil dólares ou mais, e elas redistribuíram aqui para em torno de 37 a 40 mil dólares. Então, essas pessoas realizaram prejuízo. Todas as bolas vermelhas que vocês estão vendo aqui, vocês notam que é o quê? Uma diminuição de Bitcoin que está nessa faixa de preço. Então, saíram daqui e vieram para cá, nessas barras grandes. Então, essas pessoas realizaram prejuízo para cá, por isso que a Glassnode bota aqui muita realização de prejuízo entre 46,52 e 57,62 e 66, ou seja, todo mundo que comprou mais ou menos por aqui veio realizar aqui nos últimos 3 meses, principalmente, na minha opinião, nas últimas semanas aí onde o Bitcoin estava bem bearish e alcançou aí 37 mil dólares. Então a gente teve essa redistribuição aqui de pessoas realizando prejuízo, mas a gente também teve aqui, como vocês podem ver, nessas barras aqui de 32 a 35, que elas também estão menores aqui do que a onda azul. Então significa que hoje a gente tem menos Bitcoin nessa faixa de preço do que a gente tinha lá em 22 de janeiro. Então isso significa que isso foi realizado lucro, porque essa oferta saiu daqui e veio para cá. E uma pessoa que tinha comprado aqui, vendeu aqui, ela realizou lucro. Então a gente tem uma nova redistribuição no mercado que está dessa forma, só para vocês entenderem, resumir. Então a gente viu uma maior concentração de Bitcoin agora entre 37 e 41 mais ou menos, e se tornou pelo on-chain a zona mais importante, o suporte mais importante de preço, e para se formar esse suporte a gente teve realizações de lucro dessa faixa de preço aqui e várias realizações de prejuízo de pessoas que tinham comprado aqui. Essa é a conclusão que a gente chega só analisando isso. Mas agora a gente vai descer e vai continuar para ver dessa barra amarela aqui. A gente vai entrar dentro dessa barra amarela aqui, dentro de cada uma barra amarela. Essas barras amarelas, elas têm dentro delas, então dentro de cada faixa de preço, a pessoa que detém aquele Bitcoin, ela é um holder, ela comprou há mais de 5 meses, a 155 dias, na verdade, para ser mais preciso, ou ela é um short-term holder, que chama. Ela é um comprador de curto prazo ou ela é um comprador de longo prazo. É isso que esse gráfico aqui dá pra gente também. Em azul são os compradores de longo prazo e o vermelho são os compradores de curto prazo. Então a primeira coisa que a gente nota, eu vou pedir para vocês focarem aqui de 50 mil a 70 mil dólares. Notem que a grande parte das pessoas que têm bitcoins que foram comprados de 50 mil para cima, que é essa faixa de preço aqui justamente, elas são compradores de longo prazo, são os holders, são pessoas que compraram ali mais de 50 mil dólares e são carteiras com histórico aí de compra de holder. Carteiras que acumulam bitcoins por mais de 155 dias. E a gente sabe que essas carteiras, os holders, eles tendem a sentir menos a volatilidade no mercado, porque os holders, eles são pessoas que teoricamente já sabem do que se trata o Bitcoin, enxergam o valor no Bitcoin, por isso eles compram há muito tempo e eles sentem menos a volatilidade, eles não se assustam quando o preço cai, muito pelo contrário, eles aproveitam para acumular mais. Então a primeira coisa que a gente tira aqui de conclusão é que é muito positivo ver que os bitcoins comprados na sua maioria de 50 mil para cima são bitcoins que estão na mão de compradores de longo prazo e não de compradores de curto prazo que podem soltar o seu bitcoin a qualquer momento. E a outra coisa interessante também da gente ver aqui é que a maior concentração dos compradores de curto prazo, ela está justamente aqui entre 40 e 50 mil dólares, onde está essa concentração aqui de barras vermelhas, que é mais ou menos ali onde os preços transitaram, ali chegou a 48 e agora está mais ou menos ali também transitando por esse nível de preço. Então todos os compradores de curto prazo, eles estão presos aqui nessa faixa de preço
o que de certa forma também é normal, mas o positivo desse gráfico é ver que bitcoins que em sua grande maioria foram comprados de 50 mil dólares ou mais, eles estão na mão de holders, e isso então tende a sentir menos a volatilidade e consequentemente tendem a vender menos, por mais que a volatilidade do Bitcoin aumente ou eventualmente a gente tenha uma maior correção, porque mais uma vez quem está detendo esse Bitcoin são pessoas que compram Bitcoin há muito tempo, enxergam valor, fazem seu dollar cost average, entre outros que vocês tanto sabem, são as pessoas que são chamadas então de compradores de longo prazo. E por fim, então, agora a gente vai chegar aqui em uma conclusão que, depois de analisar então a distribuição da oferta e ver então esses aspectos que são positivos no mercado, a gente vai analisar a pergunta que a gente está tentando responder então nesse vídeo, que é em relação à grande correção que a gente teve, se ela foi o suficiente ou se historicamente ela não foi o suficiente, não teve a magnitude que teve no passado e a gente pode ver ainda outra correção. E para responder essa pergunta, eu vou entrar mais uma vez aqui dentro dos compradores de longo prazo e dos compradores de curto prazo, porque aqui a Glassnode ela faz uma fórmula que ela chama de Z-Score, e essa fórmula ela mede a magnitude em relação à diminuição do custo base de compradores de curto prazo. Esse é o gráfico que a gente está analisando primeiro. Então, sempre que a gente tem uma diminuição no custo base por qualquer grupo, isso só pode significar que antes esse grupo ele tinha movimentado pela última vez um valor acima do que ele movimentou atualmente, por isso que o custo base cai. Por exemplo, eu comprei um Bitcoin a 60 mil dólares e eu vendo ele agora a 30 mil dólares, o custo base do meu grupo ele vai diminuir, porque antes ele estava contando como custo base o meu Bitcoin o valor de 60 mil dólares, e agora esse mesmo Bitcoin ele tem um novo valor de 30 mil dólares. Então, na verdade, ele vai ser contado como 30 mil dólares pelo comprador de curto prazo que comprou o Bitcoin de mim. Se ficar muito complexo, o que vocês têm que focar aqui, na verdade, é somente no custo base dos compradores de curto prazo. Sempre tende a ser um ponto importante no mercado, que é essa linha aqui rosa. Vocês notam que nas grandes capitulações que a gente teve no passado, esse custo base dos compradores de curto prazo, ele caiu de forma significativa, o que é normal, porque eles compram lá o topo e quando o mercado vem caindo, eles vão capitulando, eles vão movimentando, então o custo base, que é mais alto porque eles compraram o topo, vai diminuindo cada vez mais conforme o Bitcoin vai corrigindo. E o Z-Score, ele dá a magnitude disso. Então vocês notam aqui que em 2017, que foi nesse momento aqui, a gente teve uma diminuição desse custo aqui em relação aos Z-Score dessa magnitude aqui, mais ou menos nessa linha pontilhada azul, por duas vezes. A primeira vez foi logo depois do topo aqui em 2017, que a gente alcançou aqui 20 mil dólares. O Bitcoin, para quem não sabe, fez uma correção muito rápida aqui de poucos meses, poucas semanas, para 6 mil dólares. Então, essa correção significativa foi a primeira grande magnitude aqui que o Z-Score está apontando, que é essa onda aqui rosa para baixo que atingiu a linha pontilhada azul. E a segunda grande magnitude foi justamente quando o Bitcoin fez o seu fundo de bear market. Ele saiu aqui de 6 mil dólares, que ele ficou lateralizando aqui muito tempo, 3 meses se eu não me engano, e depois ele corrigiu aqui para 3 mil dólares. Então saiu de 6 para 3, 50% em pouco tempo. E você tem uma nova aqui recapitulação pelo Z-Score, você tem aqui uma nova magnitude apontada pelo Z-Score. Então, no último bear market, a gente teve dois grandes impactos aqui no Z-Score, que foi justamente a magnitude desse custo base dos compradores de curto prazo. Em 2013, vocês notam que a magnitude ela não foi tão acentuada pelo Z-Score, mas ela também teve dois momentos aqui. Um logo após o topo do mercado, aqui em 2013, como vocês notam que foi esse momento aqui em rosa, e o segundo momento também no fundo do bear market, que foi esse outro momento aqui em rosa. Então também foram dois momentos aqui apontados, assim como 2017. Se a gente transpor para o presente, a gente vê que a gente já atingiu a linha azul aqui no último fundo que a gente fez agora no mercado, justamente em janeiro. Então, o Z-Score ele apontou que foi uma magnitude, uma correção violenta, similar à que fez aqui no último bear market. Só que a pergunta que fica é, vamos ter outra correção nessa magnitude ou não? Essa correção foi o suficiente? A gente vai entrar no mesmo Z-Score dos compradores de longo prazo, só que antes
o que eu quero que vocês vejam aqui no compradores de curto prazo é que a gente teve aqui, similar ao 2013 e 2017, quando a gente perdeu aqui o pico de 65 mil dólares em maio de 2021, a gente capitulou aqui um mercado de 60 mil para 30 mil dólares muito rápido. O Bitcoin achou o fundo aqui em junho em 29 mil dólares. Essa correção no mercado, ela foi significativa aqui nessas ondas rosas, como vocês podem ver. Ela teve aqui os Z-Score vindo aqui a um nível relevante. Então, se a gente contar essa aqui, porque realmente foi uma correção relevante, a que a gente viveu agora em janeiro pode já ter sido a segunda onda de correção no mercado. Porque como vocês notam aqui, como eu falei, 2017 a gente teve duas, 2013 a gente teve duas, e uma é sempre após o topo. Então, como eu sempre falo para vocês que o on-chain, pelo on-chain, o grande topo desse mercado foi aqui o primeiro topo, 65 mil dólares, a gente pode ter visto sim uma correção significativa aqui, a gente viu, na verdade, uma correção significativa, e vimos outra aqui em 2022. Então, isso já poderiam ser duas correções significativas. Ok, só que no bear market de 2019, vocês notam que as duas correções chegaram aqui na faixa da linha azul. E essa primeira correção aqui em 65 mil dólares, ela não chegou. Mas tudo bem, vamos para os compradores de longo prazo para tentar entender melhor. E aqui fica muito mais claro, até mesmo o comportamento dos compradores de longo prazo, que eu venho falando aqui para vocês, que realmente está diferente nesse ciclo. Vocês notam como nunca antes na história a gente teve o custo base dos compradores de longo prazo caindo tanto. Ou seja, uma correção tão significativa pelo Z-Score do custo base dos compradores de longo prazo como a gente teve agora em 2022. Então isso aqui é muito significativo. E aí ele explica, aqui a Glassnode explica, justamente por quê. Porque só existem aqui três maneiras desse custo base cair. E eu não vou entrar muito dentro dessas três maneiras para o vídeo não ficar muito extenso. Eu vou frisar na principal forma, que provavelmente é o que está acontecendo agora no mercado, que é o que ele bota aqui no terceiro item, que é justamente que uma das formas do custo base dos compradores de longo prazo cair é os compradores de longo prazo que compraram o topo do Bitcoin, que compraram um preço superior ao que está agora, eles estão realizando esses Bitcoins. Então, o custo base deles vai cair e o custo base do grupo como um todo vai cair. Então, a Glassnode aponta que é justamente esse o maior ponto provável que está acontecendo no mercado. Porque a gente viu uma acumulação, eu fiz essa leitura aqui durante a nossa jornada até o topo de 69 mil dólares, vocês viram que os compradores de longo prazo, eles continuavam a acumular. A gente nunca teve esse comportamento em topo, isso aconteceu e muito provavelmente a capitulação, ela tá vindo daqui lentamente. Então a gente meio que já deu uma lavada aqui nesses compradores de longo prazo, até porque no gráfico que eu mostrei no início do vídeo, a gente nota que ainda tem muito comprador de longo prazo que acumulou nessa região. Então é muito plausível que a gente já tenha lavado aqui realmente os compradores de longo prazo que queriam distribuir. Mais ou menos vamos falar dessa forma, é essa conclusão que a Glassnode chega. Então, no sentimento geral, unindo tudo que a gente falou desse vídeo, aí é uma conclusão minha, o que eu posso tirar de conclusão é que sim, a gente já viu uma grande correção no mercado, na verdade a gente já viu duas grandes correções no mercado, tanto no ano passado em maio, como agora, quando a gente alcançou 33 mil dólares agora em janeiro. Foram capitulações significativas, foram correções similares em termos de magnitude do que a gente teve no passado, como a gente viu aqui, e até mesmo pelos compradores de longo prazo, como a gente está vendo aqui. Só que isso não impede que no curto prazo o preço do Bitcoin caia, porque notem que aqui ela mede a magnitude. Então, a gente pode ter mais uma correção para o Bitcoin voltando ali na faixa dos 30 mil, por exemplo, e isso não representar uma grande magnitude no mercado, assim como as duas correções vistas aqui, mais uma vez em maio do ano passado ou no início desse ano. Então é essa conclusão que a Glassnode chega, e ela até aponta aqui, o nome do relatório é aqui, ó, Short Term Pain but Long Term Gain, ou seja, traduzindo é o curto prazo sofre, mas o longo prazo ganha. Então a gente pode até ver uma queda de preço no curto prazo que não vai ser de uma magnitude tão
violenta como foi, por exemplo, de 50%. Então o Bitcoin, para fazer 50% agora, ele tem que cair lá na faixa dos $20.000. Eu sinceramente também acho que isso não vai acontecer. Mas o Bitcoin voltar para 30, 33 é uma correção que não vai ter a mesma magnitude, mas pode acontecer no curto prazo, porque o longo prazo, é muito claro que o longo prazo, a gente está com uma dinâmica de oferta na mão dos compradores de longo prazo que a gente nunca viu antes. Então isso é muito positivo para a oferta. Vocês notam aqui que realmente nunca tinha acontecido antes. E eu volto a falar isso. A gente tem dois lados da equação, oferta e demanda. A oferta está muito forte no Bitcoin. Sempre esteve, mesmo no topo de $69.000. E mesmo a volatilidade violenta que a gente teve, não está servindo para os compradores de longo prazo soltarem a sua posição e realizarem lucro. Então isso é muito significativo e importante. Quando o outro lado da equação, que é a demanda voltar para o mercado, quando o externo melhorar, quando o mundo der uma melhorada de uma forma geral em relação à recessão e a demanda voltar para o mercado de renda variável, eu acho que isso sim pode ser uma combinação aí explosiva para o preço do Bitcoin no geral. E lembrando, obviamente, que sempre no longo prazo nós estamos bullish com o Bitcoin, que é um ativo revolucionário que veio para mudar o mundo e já está mudando. Então, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, ativa a notificação, ajuda muito o nosso trabalho. E mais uma vez, dá uma olhada no nosso clube de membros, o link está na descrição, a gente atualiza lá diariamente e tem vídeos exclusivos todas as semanas. Por fim, deixa sua opinião aí nos comentários. Você acha que a gente ainda vai ver uma correção numa magnitude maior do que já aconteceu ou não? E é isso, família. Nada que eu falo aqui é um conselho financeiro e não estou aqui para fazer você gostar de Bitcoin. Afinal de contas, você não gosta de Bitcoin. O azar é seu e não meu. Tenham todos um ótimo dia e até amanhã.